Oi, pessoal. Esse vídeo ele é especial para os pais que estão com as crianças de educação infantil em casa, porque é uma proposta de joguinho, de contagem, que é muito importante para as crianças nessa época do desenvolvimento, nessa fase do desenvolvimento delas, e é muito fácil da gente fazer. O que a gente vai precisar? Ou um dadinho qualquer que você tenha em casa ou que você tenha feito. A gente tem um vídeo ensinando a fazer o dadinho também, ou aquela roletinha que também eu passei o vídeo ensinando a fazer, bem simples, com o material que tem em casa, tá? E com a participação da criança, que é mais legal. A gente vai precisar de caixa de ovo. Eu, no caso, peguei uma caixa grande e recortei em dois pedaços com 10 buraquinhos cada pedaço, tá? O importante é que sejam 2 pedaços do mesmo tamanho. Se você tiver só uma caixa de ovo e quiser dividir e fazer 4 e 4, ok. Mas para as crianças de 5 anos, o ideal seria a gente fazer com pelo menos 10 buraquinhos, tá bom? Pode fazer também, sabe com o quê? Que é bem legal? Com forminha de gelo, né? Como tá ficando frio, não é legal tomar coisa gelada, pode esvaziar suas 2 forminhas de gelo e jogar com a criança com forminha de gelo. A ideia é a mesma, não importa a quantidade, tá? É que ela tenha esses buraquinhos aqui para colocar as pecinhas e marcar os pontos no jogo. Bom, então a gente já tem ou a roleta ou o dado, tem as 2 caixinhas de ovos, que serão os nossos tabuleiros, né? Cada criança vai ficar com uma. Se a sua casa não tem mais do que uma criança, se tiver mais do que uma criança, faz um para cada criança, para eles jogarem junto. Se for só você e a criança, ou você a criança e um outro adulto, faça uma caixinha para cada um, ou pelo menos 2 para jogar você e a criança, né? O que não pode acontecer é a criança jogar sozinha, porque o jogo precisa dessa interação. Por que essa interação é importante? Para a criança poder se referenciar, ver como você está fazendo, ver como você está jogando, ou mesmo a outra criança, tá? Por isso que a gente não joga com a criança sozinha, porque senão descaracteriza o jogo, né? Não tem competição, não tem referência, não tem interação. Então é muito importante jogar com a criança, tá? Ou você, ou uma outra criança, ou um outro adulto, mas tem que ter pelo menos 2 crianças jogando. Muito bem. Daí o que a gente vai usar para marcar os pontos? Aí pode ser o que você tiver em casa. Pode ser pedrinha. Claro, eu peguei essa pedrinha mais bonitinha de jardim, porque eu tinha aqui para fazer um vasinho e tal. Mas você pode pegar qualquer pedrinha. Olha o que é legal da pedrinha. Você pode sair numa caça junto com as crianças, se tiver quintal na sua casa, para elas procurarem as pedrinhas, arrecadarem as pedrinhas, depois lava a pedrinha, deixa secando no sol, e aí vai usar a pedrinha para outras coisas também, não só para esse jogo, tá? Então, olha que legal, se for com pedrinha, se tiver quintal na sua casa, faz uma caça às pedrinhas, ou qualquer outro elemento da natureza que dê aí para quantificar que tenha no seu quintal, tá? Se não quiser fazer com pedrinha ou num outro momento quiser fazer com outro material, olha que ideia legal. Tampinha de garrafa PET, né? Pode pedir para os vizinhos arrecadarem. Alguns dias você vai ter bastante tampinha. Se você só tampinha de refrigerante, que nem tem aqui, pode ser qualquer tipo de tampinha, de preferência que caiba nos buraquinhos. Mas qualquer tipo, tampinha de leite, né? Hoje em dia tem aquelas caixas com tampinha de leite, o que for mais fácil para vocês, tá? E uma outra ideia é usar pecinhas de joguinhos que a criança tem em casa. Olha, aqui, por exemplo, é um pequeno engenheiro, né? Então, são pecinhas desse jogo de montagem que eu vou usar para fazer a marcação, tá? Escolha um desses elementos ou pense em outros. O mais importante é a contagem que a criança vai ser convidada a fazer enquanto joga, enquanto se diverte com esse jogo, tá? Vou fazer aqui com a roleta. Então, eu sou a primeira jogadora e é bom que o adulto comece para já mostrar, né, para a criança como que é, para já indicar essa referência para ela, mas explique para a criança, tá? Explique que quem vai ganhar o jogo é quem completar todos os buraquinhos com uma pecinha primeiro, ou com uma tampinha, com uma pedrinha. Esqueci. Tem uma ideia super simples. Você tem catálogo velho aí de revendedora que te deu, que deixou com você, ou de uma vizinha que você pode pegar, catálogo, revista, jornal, o que for.
Pega uma folhinha, dá para criança amassar, isso é bem importante porque é um exercício de coordenação motora fina, tá? Dá para criança amassar, depois fala para ela enrolar como se fosse um brigadeiro aí entre as mãos e pronto, tá criado um marcador, né? Não tem pedrinha, não tem pecinha de jogo, não tem tampinha, tenta fazer a própria criança criar o seu marcador, a sua bolinha com papel, tá? Com folhas de revista velhas, de jornal, o que você tiver e o que você conseguir arrumar. O que a gente tem que ter? Se eu tiver uma caixinha com 10 buraquinhos para cada criança, eu tenho que ter pelo menos 20 pecinhas para colocar, né? Porque eu posso ir até os 2 terminarem. Quem vai ganhar é quem terminar primeiro, mas eu posso seguir até o próximo jogador também terminar, tá bom? Então vamos lá, eu vou jogar com as pedrinhas, tá? Rodo na roleta, é a minha vez. Lembra que eu falei que é importante a gente começar para a criança ver? Coloco a roleta na mesa, seguro e dou um teco aí no clipezinho para ele rolar. Aqui no caso saiu no 4. O que é mais importante do que o número? São essas bolinhas aqui para a criança poder contar, porque ela ainda não conhece o número, não é toda criança que conhece o número, isso é normal na pré-escola, tá? Então, faça a criança contar, se ela não contar correto, corrija, ajude ela a contar, conte junto com ela, mas como é no seu caso, que você vai contar primeiro na sua vez, faça o mesmo movimento que a criança faz, não bate o olho e fala 4, né? Coloca o dedinho, conta devagar, para a criança se referenciar, para a criança poder ver você fazendo e poder te imitar, que é assim que as crianças aprendem, tá bom? Então vamos lá, tirei 4, vou pegar 4 pedrinhas, uma contando, mostrando para a criança, tá? Vai colocando no buraquinho e vai contando. 2, 3, 4. Assim fica claro para a criança que tá vendo, que tá jogando com você, o que ela tem que fazer, tá bom? Isso é uma ideia de um jogo bem simples, mas você pode fazer todos os dias ou quantas vezes na semana você quiser, porque a contagem você vai ver. A criança vai melhorando à medida que a gente vai fazendo ela contar, vai trabalhando com ela. E um jogo é uma coisa que ela precisa contar, é necessário para ela contar, para ela marcar a pontuação dela, né? Porque ela está competindo para ver quem ganha. Então o jogo é a maneira mais lúdica, mais interessante da gente fazer a criança contar. Mas a gente precisa ajudar a criança a contar corretamente, tá? Deixa ele contar, vê como é que ele tá contando. Se ele contar errado, você vai lá, pega na mãozinha dele, com o dedinho dele, fala junto com ele os números, faz ele repetir, mas sem se tornar uma coisa maçante. Faça, vocês estão brincando e a gente não pode marcar errado, né? Porque senão eu vou estar roubando no jogo. Então faça ele marcar certo. Para ele marcar certo, ele tem que contar certo. Na roleta, tem que contar certo quando ele tá pegando os marcadores, os objetos para pôr nos buraquinhos, e aí faça festa, né? Quando ganhar, se a criança não ganhar, ela tem que entender, óbvio que ela não vai ganhar sempre, mas continue o jogo, não é para ela entender que ela não está perdendo, não, é só para ela continuar tendo a possibilidade de contar. Isso é muito interessante, a gente tem que fazer as crianças contarem a partir de jogos que podem ser simples como esse. Espero que vocês tenham gostado da ideia, façam com as crianças, peçam depois para a criança desenhar como é que foi o jogo, peçam para a criança dar um depoimento, grave a criança falando, né, o que ela achou do jogo, se ela gostou, ou pelo menos fotografe esse momento que vocês estão jogando e preste atenção na sua criança. Se ela conta com dificuldade, se ela tem facilidade, até que número que ela conta tranquila, sem precisar de ajuda, a partir de que número que ela precisa de ajuda. Essas informações vão servindo para você também acompanhar o desenvolvimento da sua criança, né? Se a cada vez que você joga, ela tá conseguindo evoluir, ela tá conseguindo ir pra frente. Vai ter outras ideias de joguinhos bem interessantes, mas só aqui, olha, a gente tem 4 jeitos de jogar o mesmo joguinho diferente, né? Com bolinha de papel amassada, que a própria criança amassa, com pedrinhas ou outro elemento da natureza que a própria criança vai caçar lá no quintal, ou com tampinhas, ou com pecinhas de joguinhos de brinquedos que a criança já tem em casa, tá bom? Esse é o joguinho das caixas de ovos. Se você ainda não tem a roleta ou o dadinho, faça, é muito fácil, assista o vídeo
e eu espero que vocês realmente desenvolvam essa atividade bem interessante com as crianças para que elas consigam se desenvolver na contagem. Obrigada!